Acredita, põe coragem, cara, vai atrás, corre, que as coisas vão acontecer. Eu só gosto de apostar no sofá de casa virado pra parede tal, porque é assim que eu ganho. E se estamos falando de gente, eu preciso entender de gente. Ter disciplina, curiosidade pra aprender. E no final das contas, a gente falou de comportamento humano, é sobre comportamento humano. Transformando suor em ouro, do Bernardinho. Quando a gente fala assim, vai pra cima, isso tá dentro de você? Coloca isso pra fora, então vai pra cima. Sejam muito bem-vindos ao nosso Boteco da CM, aquele lugar que nós frequentamos para sorrir, chorar e nos inspirar. E hoje eu tenho certeza que o assunto é daqueles de tirar a gente do sério. Eu mesma tenho um monte de perguntas porque eu manjo pouco do assunto, então vou aproveitar para fazer meu MBA do esporte aqui. Antes de dizer quem é ele, qual é a empresa, vou trazer aquela curiosidade que eu sei que vocês gostam, né? De saber o que tem por trás desse CPF ali. Ele tinha um grande sonho, ele queria muito trabalhar no Galo. E a mãe dele, ser preparador físico, ser professor de educação física, os pais não deixaram. Ele falou assim, mas eu vou dar o meu jeito. E ele deu um jeito porque ele foi trabalhar depois no Galo, né? Trabalhou um tempo lá. Também trabalhou, olha que coisa curiosa, né? Beach tennis tá na moda, um monte de gente gosta e tal. E ele chegou a ser atleta profissional, mas teve que abrir mão dessa carreira, porque no lugar onde ele representa, ele empresta o CPF para esse CNPJ hoje, infelizmente não pode. Então vamos ver o que valeu tanto a pena para ele estar sendo nesse lugar. A gente tá falando do Renan Cavalcante, que é CMO e CXO, espero ter pronunciado certo, do Estrela Bet. Bem-vindo, Renan! Muito obrigado, prazer estar aqui com vocês, poder contar um pouquinho da história e poder contar também como é que funciona comunicação, marketing, experiência do cliente, nesses ambientes que eu já tive um pouquinho de experiência, poder dividir com vocês. Eu vou começar fazendo aquela pergunta pra galera poder se inteirar da sua história, né? Porque eu contei esse monte de coisa, eles devem estar pensando assim, não, pera, mas como foi essa transição de um lugar para outro? Conta um pouquinho de como é que você chegou na Estrela Bet. Acho que a minha carreira ela foi muito pautada no mundo de startup, né? Então, acho que quando eu ingressei no mercado de trabalho, sempre tive um pouco dessa curiosidade de trabalhar com marketing digital e tudo mais, né? Então, meu mundo foi muito startupeiro inicialmente, né? Mas a vida foi me levando para alguns caminhos que eu já sonhava, que eu já imaginava, você até deu um dos spoilers, né? Um dos meus sonhos de vida. E eu brinco porque, assim, poucas pessoas acho que conseguem atingir isso profissionalmente, né? Quando eu entrei na faculdade, eu falei assim, não vou poder fazer educação física, minha mãe não tinha deixado até então. Eu falei, então, já que eu vou fazer marketing, eu quero ser o cara do marketing do Galo. E acabou que eu fui, né? Em 2021, eu acabei assumindo a frente de marketing do Atlético Mineiro e foi um ano super vencedor do clube. Fomos campeões mineiros, campeões da Copa do Brasil, campeões brasileiros, né? Então, acho que foi um momento super, super gostoso, assim, profissionalmente falando, né? Mas minha trajetória vem de startup, mundo de educação, até que eu vou pro Atlético para realizar um sonho de menino. Aí, quando eu tomo essa decisão, todo mundo... E o pessoal não achou você meio doido, não? Todo mundo achou maluco. Como você saiu do corpo? Todo mundo Porque parece que trabalhar maluco. com futebol não é trabalho, né? Mas... É engraçado isso, porque para minha mãe, inclusive, foi agora eu não posso ir contra também, porque eu tava profissionalmente muito bem, ganhando bem, numa posição legal, tava na Cogna, uma das maiores empresas do Brasil, listada na bolsa e tudo mais. Isso que eu falei, um sonho de menino. Aí minha mãe falou assim, tá, agora vai lá realizar seu sonho, que se eu não deixei lá atrás, vai realizar esse seu sonho. E eu fiquei muito feliz de ter conseguido fazer isso. E aí, quando eu saí do Atlético, ainda passei por Nubank, cuidei de uma parte do marketing do Nubank e de um produto específico de educação do Nubank, né? E até que eu recebo o convite, de fato, para poder assumir o marketing da Estrela Bet, né? Nem foi você que teve que ir atrás do esporte. Não foi. Então eles me buscaram e era um momento ali, né? Tô falando de 3 anos atrás, então na Copa de 2022 especificamente, eles me fizeram um convite, falaram, Renan, sai do Nubank, vem assumir aqui uma responsabilidade de construir uma história, um marketing, toda uma estrutura de CX também aqui dentro, então eu já cheguei com esse desafio de marketing CX juntos. Aí eu falei assim, cara, acho que esse é o desafio, talvez o desafio da minha vida, né? Então, quando eu olhava para aquele momento, valores de orçamento que a gente poderia trabalhar e que temos ainda hoje, né? Se a gente olha as casas de apostas em geral hoje, tem um papel muito significativo no mercado publicitário brasileiro, né? Então, eu falei assim, cara, acho que esse é o desafio. E aí de lá para cá a gente vem construindo uma ótima história, né? Cara, e eu fico tentando me colocar na sua pele, mas confesso que é difícil, porque só a cadeira de CMO já é pesada. A de CX também é muito pesada. Como é que foi? Qual que foi o desafio? O que era para fazer?
Para muitas pessoas, eu lembro a primeira vez, em 2013, eu fui falar sobre CX com o meu chefe, e ele falou, isso aí é patinho feio, ninguém quer olhar, porque muita gente ainda leva como pós-venda, como, né, sabe, só o atendimento, e é muito mais do que isso. Mas tem que estar conectado com marketing. Então, legal já ter essa dobradinha, mas como é que foi? O que foi apresentado para você? O que você tem feito? Engraçado, porque na verdade, parte dessa conversa veio do quando me convidaram para assumir a posição. Uma das condições foi essa. Eu falei, gente, vocês têm um desafio de atendimento, de CX como um todo. Como é que vocês interpretam isso? E não tinha isso muito formado ainda ali dentro. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, vou chegar com o marketing, mas me dá essa outra responsabilidade também, porque no final das contas, seja CX, seja atendimento ao cliente, seja pós-venda, o que quiserem chamar. Isso e marketing estão diretamente ligados ao quê? Comportamento humano. No final de tudo é comportamento humano. E a reputação no teu negócio... Mas a reputação ela vai acontecer se eu entendi o que essa pessoa está querendo me trazer, se eu estou conseguindo atender os anseios dela. Então, no final de tudo, se quiser falar de marketing, se quiser falar de CX, se quiser falar do que for, a gente está falando de gente. E se estamos falando de gente, eu preciso entender de gente. E aí foi de onde, de fato, eu acabei me especializando para construção de marcas e também para fazer E foi engraçado porque até quando eu trouxe essa perspectiva de como que a gente teria de diferencial, o que a gente teria de diferencial do mercado, eu falei, gente, se a gente tiver um atendimento animal, se a gente tiver uma experiência animal, a gente vai ter uma marca animal. E acho que é isso que a gente está entregando hoje para o mercado. Que legal. Uma pergunta que poucas pessoas fazem e que eu acho que é super legal, porque parece que, nossa, ele chegou nesse lugar, que legal, é só sonhar e vai fazer. Você pode contar um pouquinho sobre esse repertório, não sei se só o acadêmico, mas o repertório de coisas que você fez para conseguir estar onde está hoje? Sem dúvidas. Comecei muito cedo no mundo de startup, que eu te mencionei, né? Então, sempre fui muito curioso. Vim de uma escola de educação, né? Então, a primeira startup, a primeira EdTech brasileira chamava Educar. E eu fui o primeiro funcionário da Educar. E aí fui alçando voos ali dentro, até que eu cheguei na cadeira de gerente de marketing. E aí começam aquelas decisões da vida, né? Tinha recebido proposta para poder me ingressar em 2 empresas que eu super admirava, só que uma delas eu não passei na última etapa do processo seletivo. E tinham sido, sei lá, 6, 7 etapas, que era uma prova de inglês. Eu não falava inglês. Peguei todo o dinheiro que eu tinha e falei assim, gente, eu não vou deixar de crescer, não vou deixar de ser o que eu imagino que eu vou ser no futuro, porque eu não falo inglês. Peguei todas as minhas economias e aí vem o primeiro momento em que todo mundo fala assim, você é doido. Pulou de paraquedas, Você tá muito bem, você é um gerente com 23 anos, 24 anos. Pô, você vai largar tudo. Já tava com dinheiro legal, já tinha conseguido fazer um pé de e-mail. Falei, vou pegar todo esse dinheiro e vou investir em aprender a falar inglês. E aí fui morar na Irlanda. Morei por quase 2 anos na Irlanda, que tive várias experiências. É engraçado, eu falei que eu fui jogador profissional de beach tênis até 2 anos atrás. Quando eu entro na indústria, eu tenho que parar por ser um diretor de casa de aposta. Mas eu fiz um jogo de futebol profissional também na Irlanda do Norte, na 3ª divisão da Irlanda do Norte. E aí, nesse momento, assim, eu passei por várias situações como essa. Só que quando eu recebi este convite, porque eu tô contando a história, quando eu recebi o convite para ser jogador profissional, quando eu olhei para o meu time ele era feito de angolanos, portugueses e moçambicanos. Só que eu tinha ido para lá, com 2 meses eu recebi esse convite. Eu falei assim, gente, mas eu vim para cá para aprender a falar inglês. Se eu vou conviver só com gente que fala português, só que com outras sotaques, não vai adiantar. E aí eu abri a mão, então, se eu queria ser jogador de futebol do Galo, se eu queria ser preparador físico, trabalhar na fisiologia do Atlético Mineiro, eu falei assim, então eu posso ser jogador profissional, será? Eu falei, não posso ser jogador profissional. Eu vim pra cá com um objetivo específico de aprender a falar inglês. Que difícil, né? E foi muito difícil. Foi muito difícil. Eu abri mão de ser isso. Não estava no plano isso, mas aconteceu na vida. É sedutor, né? É sedutor, sem dúvida. Todo brasileiro, menino geralmente gosta, que tem o sonho de ser um jogador de futebol, né? E aí eu escolhi e falei, não, aprendi meu inglês. E aí eu acho que a minha carreira ela foi se consolidando. Recebi um convite, eu já dava algumas consultorias em marketing digital. Recebi um convite de uma dessas empresas que eu dava consultoria para voltar para o Brasil, para poder sentar numa cadeira de head de marketing de produto, e aí era da Somos Educação, que depois foi integrado no grupo Cogna como um todo, né? E aí fui evoluindo. Sentei muito bem na cadeira, a Croton compra e cria-se a Cogna, eu recebo o convite para ser o head de marketing e de produto da parte de educação continuada, que a gente chamava ali, né? Pós-graduação, cursos livres de extensão da Cogna em específico. Deu tudo certo, aí eu recebo o convite do Atlético, porque eu falei assim, poxa, esse menino que está com alguma preponderância no mercado, entende muito digital, o Atlético querendo passar por um processo de transformação digital,
deixa eu conversar com ele. E aí quando a gente conversou, deu super certo e foi engraçado porque eu entrei nesse processo seletivo, assim, as pessoas já estavam até escolhidas já, os 2 candidatos finais. E aí alguém me sondou e falou assim, cara, você não quer conversar aqui? E aí eu passei na frente de todo mundo e acabei sentando nessa cadeira, no final das contas. Então, assumo o Atlético, quando saio do Atlético ali, tenho uma oportunidade de ir pro Nubank, que é outra empresa que é super admirada por todo mundo, o mercado, e eu tive um prazer de ter feito parte de lá. E aí sim, a Estrela me chama para poder ingressar ali e cuidar desse marketing, cuidar de toda a parte de experiência do jogador. Então, assim, acho que teve muitas renúncias nesse meio do caminho para poder estar onde está hoje, mas acho que se eu te falasse, teve um fio condutor dessa jornada toda, foi educação, tem um cordão umbilical da vida, né, foi educação, foi curiosidade de aprender coisas novas. Então, desde aprender marketing digital, quando no Brasil ainda era muito incipiente, até, de fato, como construir grandes marcas, que acho que é o grande desafio que eu tenho hoje na cadeira de diretor, CMO e CXO da Estrela Bet. Você tinha falado de uma palavra, que é comportamento humano, né? Acho que isso é muito legal. E vejo que o que vocês fazem lida com... A pessoa aposta, mas ela é fã, ela vive. Ele não aposta só porque, tipo, tô sem nada para fazer, vou apostar, né? O que no seu mercado de casa de apostas vocês têm descoberto de legal, de comportamento humano, que talvez outros mercados, sei lá, mercado de geladeira, varejo, podem aprender com vocês? Eu acho que isso é muito legal porque quando a gente olha não só para esse mercado, mas vou falar também um pouco da experiência de Atlético, tem um quê de um pouco da paixão pelo esporte envolvido ali, né? Então quando a gente fala de uma casa de aposta, a gente fala de um espaço de entretenimento. Vamos pensar dessa maneira que eu acho mais simples. Então, lidar com coisas que tratam entretenimento naturalmente é uma coisa muito gostosa, né? Então, quais são esses comportamentos que a gente tenta trazer para dentro do esporte? A emoção de você apostar, ela amplifica a emoção do jogo em si. Eu sempre falo isso, pessoal, olha, já apostou? Nunca apostei. O dia que você apostar no seu time do coração, você vai perceber quão mais emocionante vira o jogo. Porque você torce pro seu time, você torce pro placar, você torce assim, pra um monte de coisa acontecer. Então, assim, a gente amplifica as emoções. Até pra quem não torce pra ninguém, né? Até pra quem Só não de torce. Apostar, você já começa a torcer. Fala, não, agora... É exatamente isso. Sou esse time desde pequenininho. Assim, vamos falar da aposta aqui entre eu e você sobre qualquer assunto. Já cria uma tensãozinha, uma emoção natural. Aquele sentimento gostoso interno. Então, assim, quando a gente fala de aposta e bem nesse âmbito mesmo de entretenimento e de diversão, é amplificar esse sentimento. Então, o que é o papel da casa? É oferecer para eles produtos, vamos falar assim no final das contas, a gente acaba que é uma empresa que vende produtos, que são as apostas em específico, que amplifique de fato o que ele está sentindo e como é que ele vai enxergar aquela situação ali. Então, acho que o brasileiro sempre foi desse ambiente, essa aposta informal que a gente falou, sempre teve, e agora quando vem o mundo de realmente apostas esportivas e jogos como um todo, o brasileiro abraçou isso de uma forma que, né, a gente sabia que já tinha esse potencial, e acho que a gente está vendo todo o movimento, todo o sucesso que está tendo nesse mercado. Quando a gente para pensar em experiências no mercado de apostas, o que a gente está falando? O que é uma experiência? Porque só apostar já é uma experiência, mas o que mais? Exatamente, assim, acho que só apostar é uma experiência, mas eu acho que a proximidade, conexão com aquele ambiente também é uma experiência muito legal. Vamos separar. Tem jogadores de esporte e tem os jogadores do cassino tradicional. Vou pegar agora a fotografia do cassino tradicional. Um apostador de roleta, por exemplo. Ele vai para dentro da roleta no final das contas. Ele tá ali no celular dele, ele se sente dentro daquele ambiente, porque a bolinha começa a girar e é ao vivo, e tem uma pessoa ali no estúdio jogando a bolinha e acontecendo. Então, assim, a gente transporta ele para um ambiente que é um ambiente até lúdico, de certa forma, que é um ambiente gostoso para ele. Ele fala assim, nossa, beleza, agora eu tô dentro aqui de um ambiente de muito prazer, de que eu me sinto à vontade. É a mesma coisa do esporte. Ele pode até preparar um exemplaço dele ali na casa, né? Muito normal deixa eu isso. pegar meu copo é de muito whisky, normal isso. Né? Isso é muito normal. E é engraçado que tem a superstição também envolvida, né? Eu só gosto de apostar no sofá de casa virado para a parede tal, porque é assim que eu ganho, ou porque é assim que o negócio pega fogo, porque tem todas essas brincadeiras envolvidas dentro dos jogos, né? Ao mesmo tempo, como ele se transporta pro o sofá da casa dele, vira um estádio de fato, porque ele tá ali com a aposta dele, ele tá vendo, coloquei que vai fazer gol, vai ter escanteio, tal coisa vai tomar cartão, e aí parece que ele tá dentro de fato. Então ele já está assistindo um jogo, mas agora ele potencializa com esse brincar.
Então, quando a gente junta dois assuntos desses, e aí a gente está vendo também Sim. as transmissões esportivas evoluindo, então eu vou pegar acho que um exemplo clássico, como é que a própria Cazé TV tem trazido o jeito de consumir o esporte. Começa a juntar todos esses elementos. Tá começando a ficar mais divertido, né? Então, acho que esse é o tipo de experiência. A gente, de fato, transporta ele, e aí tem um natural, que é a dopamina que tá dentro, e é todos esses elementos que a gente traz para a mesa e que esse cara começa a de fato, se enxergar num outro ambiente. E não onde ele tá, de fato, tô no sofá de casa. Não, você não tá no sofá de casa. Você tá dentro do estádio, você tá dentro de um cassino como um todo. Fantástico. Bom, vou te fazer uma pergunta bem específica aqui agora sobre uma campanha, que é a campanha nova, Vai Pra Cima. Me conta mais, como é que ela foi idealizada, ou como funciona? Conte-me tudo, não esconda nada. Essa campanha, ela é um retrato do novo momento que a Estrela tá vivendo, né? Quando a gente olha para o nosso mercado de apostas esportivas, de cassino, de entretenimento como um todo, a gente vê que os players atuantes eles têm posicionamentos muito parecidos. E a gente quis sair um pouquinho desse ambiente e falar, gente, vamos falar a verdade? A gente muito mais do que simplesmente apostas, cassinos, entretenimento. A gente é um jeito de viver a vida. E quando a gente traz o Vai Pra Cima, é um convite às pessoas a se assumirem apostadores, as pessoas se assumirem que gosta de ter esse ambiente como um mercado exatamente. Escuro, né? Porque não é. Então, por vezes, a gente tem que ter um cuidado, parece, de ficar... eu não posso falar que eu aposto. Gente, isso faz parte da cultura brasileira. Isso, se a gente olha lá para fora, é um mercado super desenvolvido. Então, o que a Estrela quer fazer é ajudar a liderar esse movimento de mercado e falar assim, cara, eu me assumo como um apostador. Eu sou essa pessoa. Então, quando a gente fala assim, vai para cima, isso tá dentro de você? Coloca isso para fora. Então, vai para cima. Não tenha medo, ousadia. Vamos, sim. A gente faz um convite ao você ter a coragem para mover a sua vida. O Vai Pra Cima é exatamente isso. É uma assinatura de muito além de uma marca de estrela, mas um jeito de você enxergar a sua vida. Cara, você vai ficar esperando que as coisas aconteçam? Você vai ficar escondido? Não. Acredita. Põe coragem, cara. Vai atrás, corre, que as coisas vão acontecer. Então é um convite, de fato, as pessoas se libertarem. Então essa ousadia, essa coragem como motor de evolução das pessoas. E a gente quis absorver isso bem na essência do que é o novo momento de marca que a Estrela está vivendo. E o que inclui dentro dessa campanha, desse movimento? Assim, incluem ações presenciais, digitais? Tem muita coisa, assim. Começa por um processo até de rebranding, né? Então a nossa marca, ela troca um pouquinho, a nossa cor da estrela, ela ganha um aspecto um pouco diferente, então num aspecto mais dourado, de fato, as nossas cores, elas mudam na essência. Você já está hoje já... Eu estou trajado já com a nova roupa, a nova coleção de roupas da Estrela. Então, assim, sempre eu tô, o que tem diferente? Então, agora vem a coleção de roupas da Estrela, para que, de fato, quem é um apostador possa vestir, possa ter orgulho disso. Ativações físicas, ativações em grandes players de mídia, então, desde novos contratos que a gente acabou de assinar que vão ser anunciados. E também a gente trouxe um grande embaixador para essa campanha, que é o Zé Roberto, né? Seleção brasileira, multicampeão. Zé Roberto, que tem uma história que inspira a gente muito. É um cara que se cuida hoje com um preparo físico, já parou de jogar bola, tem mais de 10 anos e uma condição física assim, absurda. Um cara focado, determinado, disciplinado, palestrante. Então, assim, que tá fazendo a vida acontecer. Então, assim, hoje ele é inspiração e ele é exatamente o que a gente entende que é o como sucesso, que é o Vai Pra Cima. Cara, sua vida continua, faz acontecer e seja esse motor de inspiração também para as pessoas que estão ao seu redor. Então, acho que o Vai Pra Cima envelopa esse novo momento, esse novo embaixador, e agora a gente começa a entregar várias ativações como um todo para o mercado, para poder vivenciar o que é ser estrela. E que legal, porque isso toca vários âmbitos, né? Aqui, por exemplo, você exemplificou que ele já parou de jogar, mas que ele continua se cuidando, que é palestrante, ou seja, é um pouco de... fazer as coisas com responsabilidade, que tem tudo a ver com o momento da estrela de mostrar. Inclusive, você seja apostador, mas seja com cautela. Assim como qualquer coisa na vida, né? Vai tomar sua cervejinha no final de semana, não vai fazer mal. Se você tomar em excesso, vai. Perfeito. Como é que vocês estimulam o equilíbrio num país que ainda tem tanta dificuldade de, tipo, por exemplo, as pessoas, educação financeira, não sei o que lá. Porque é legal apostar, mas como é que vocês conseguem estimular o... Mas olha Vai que com legal. cautela. Olha que legal. Olha o meu background. Eu ajudei a desenvolver o produto de ensino do Nubank.
e agora eu estou na cadeira de CMO de uma casa de apostas. Essas coisas faz todo sentido, tá extremamente conectado isso. E quando você fala de jogar com responsabilidade, é muito mais do que só uma assinatura no anúncio. Não, gente, quando a gente fala de jogar com responsabilidade, a gente sabe o quanto é gostoso, mas a gente tem que ter os cuidados e a gente incentiva isso da melhor maneira. Por exemplo, a gente tem uma linha de estudo com uma universidade em Minas Gerais, a FUMEC, e a gente inclusive ganhou prêmios em cima disso, que a gente ajudou a financiar linhas de pesquisa. Para quê? Para que eles tragam para a gente quais são os riscos, quais são os padrões de ludopatia, por exemplo, para quê? Para a gente combater isso. Como é que chama? Ludopatia? Ludopatia, especificamente, é o vício que tem em aposta. Olha. Então, o que a gente fez a gente quer incentivar linhas de pesquisa para poder nos ajudar a contar essa história para os nossos jogadores, para que isso não aconteça. Nós queremos o quê? Pessoas felizes, saudáveis. Então, toda essa nossa conversa do Vai Pra Cima tá envelopando com essa figura, né? Então, o Zé Roberto é um bom exemplo disso. Então, saudável, que esse cara realmente goste de jogar, mas que tenha cautela, saiba como, e a gente ajuda a identificar isso. E a gente fala assim, olha, até aqui tudo bem, mais do que isso daqui, aí a gente também já não concorda. Não é o momento de continuar as apostas. Claro que as escolhas são individuais, mas a gente tem responsabilidade de educar as pessoas, educar o mercado, porque todo consumo ele tem que ser consciente. E sustentabilidade também, né? Vocês são uma empresa que está crescendo muito, muito, muito rápido, ganhando visibilidade e tudo mais. Então, acho que essa é uma postura muito, muito legal, muito bacana. Inclusive, parabéns para você, para toda a equipe que estiver aí assistindo. Aliás, se tá gostando desse episódio aqui, lembra de compartilhar, de deixar comentário, porque depois a gente vai lá, olha, fala, pô, que massa, né? Então, fico muito feliz. Vem uma pergunta que toda empresa que começa a crescer muito, começa a ter que usar tecnologia, porque fala assim, cara, não dou conta. Por mais que você quisesse contratar todos os brasileiros para trabalhar no atendimento, no responder determinadas perguntas, uma hora você tem que investir em tecnologia. O que você já tem feito? E principalmente, já que a gente fala com um fã, a gente fala com uma pessoa que gosta, com prazer e tudo mais, como vocês têm equilibrado essa equação de preciso investir nessas tecnologias, mas ainda assim ter um quê do borogodó de ter a pessoa próxima, assim? Assim, acho que quando a gente fala de uma casa de aposta, a gente fala de tecnologia na veia. Você pensa, né? A cada milissegundo, uma odd troca. E isso é o que faz o meu negócio ser mais lucrativo ou menos lucrativo de acordo com o que o mercado está acontecendo. Se o cara fez um gol, não fez um gol, tomou um carro, assim... Todo momento a tecnologia está embarcada no nosso negócio. Então, assim, acho que esse é um pilar. Quando a gente fala de uma Estrela Bet, o nível de tecnologia que a gente tem por trás para a gente poder oferecer uma experiência que seja uma experiência fluida, que seja uma experiência agradável para o jogador, que seja acolhedora, isso tudo a gente vai conseguir com tecnologia. Que qualquer um consiga jogar, né? Exatamente. Isso tem que ter tecnologia por trás. Mas, ao mesmo tempo, tem o calor humano. E esse calor humano é o que a gente traz, inclusive, para a campanha. O Vai Pra Cima não é uma mensagem fria, não. É muito pelo contrário, é uma mensagem calorosa, que é o que a gente tem que ter de atenção e de cuidado que a gente tem, por exemplo, no nosso time de atendimento. Quando a gente olha para o nosso time de atendimento, a gente tem muita tecnologia ali. Por exemplo, o bot que faz a primeira interação, ele já segura cerca de 65% de toda a interação, com mais de 90% de assertividade e 90% de índice de qualidade, de satisfação, nosso famoso CSAT ali, né? Uhum. Então, assim, a gente já trabalha isso muito forte, mas no final de tudo, sempre tem um time por trás que vai pegar na mão desse jogador e vai conduzi-lo para o que para ele é sucesso, né? Quando a gente fala de sucesso do cliente, do que para ele é sucesso. Você vai conseguir fazer uma aposta mais simples, uma aposta mais complexa, enfim, acho que a gente tem que entender por que ele ganhou ou perdeu, às vezes até no óbvio, né? É muito normal isso, é muito normal isso. É engraçado porque às vezes até internamente, assim, a gente pega umas pessoas e fala assim, me explica esse indicador aqui, um handicap, por exemplo. Super difícil fazer uma explicação disso. Então a gente tem um time que senta com um jogador e fala assim, deixa eu te explicar, aconteceu isso nesse jogo, então a situação é essa daqui. Esse cuidado a gente tem que ter, porque ninguém quer consumir um produto que não tem certeza se está usando da forma correta, se está tirando o melhor benefício daquilo ali. Então, assim, esse cuidado ele tem que existir. E acho que isso está muito na nossa veia como marketing, mas principalmente como cuidado ao jogador, que foi o que a gente falou de comportamento, né? Como é que eu estou abraçando esse comportamento e eu estou incentivando ele da forma correta. Para fazer esse monte de cognições, esse monte de coisas aqui, imagino que você e a equipe tenham que fazer alguns rituais, algumas coisas para se manter
bem criativo, interessado para ser interessante, alerta ali junto ao cliente, né? O que vocês fazem enquanto equipe que mantém vocês, assim, na pegada? Posso falar bem a verdade, assim, acho que o principal ritual que a gente tem dentro da empresa é o VOC. Pode parecer uma coisa até boba, né? Mas todo mundo fala sobre isso. O pessoal com a caneta e papel na mão falando, todo isso. mundo. Não é. A gente para o presidente da empresa, toda a equipe para poder olhar o que está acontecendo. Frase, escuta, tudo. Absolutamente tudo. Absolutamente tudo. Então, assim, é uma reunião relativamente extensa, de algumas horas, onde a gente coloca as lideranças, as pessoas que trabalham de fato na parte operacional ali, em contato com o jogador, para poder contar um pouquinho dessa voz. E fora isso, todas as relações que a gente tem também com os jogadores. A gente é muito próxima desses jogadores. Então, vários eventos que a gente está junto, viagens que a gente faz junto com alguns grupos de jogadores, muita pesquisa que a gente faz junto. Mas eu vou te falar assim, o principal ritual... Tanto que assim, no nosso time a gente tem um time de Customer Insights. Customer Insights conecta o CX ali com o time de marketing. Eu preciso de ter isso. Mas no final das contas, assim, o ritual principal é o VOC que conta essa história de uma maneira mais abrangente para todo mundo. E criativa, né? Porque como essa história é contada faz toda a diferença também. Porque isso desdobra depois em quê? Num novo produto, numa nova forma de atender, numa nova forma de posicionar a marca. Então, no final de tudo, o cuidado que a gente tem é de fato de... Como é que a gente pega isso aqui, mixa tudo isso e sai para as áreas... de uma forma que seja gostoso para todo mundo. Tanto para quem está dentro, mas principalmente que é o foco principal nosso, que é o jogador, né? E o que o Renan faz para não surtar? O Renan é muito esportista, né? Então a gente falou de jogador profissional de beach tênis. O Renan faz atividade física o dia inteiro, praticamente, né? Então, assim, até em reuniões, às vezes, a gente tá fazendo alguma atividade física, uma caminhada, uma coisa, e tá ali com um fonezinho fazendo essas reuniões principais. Então, assim, eu jogo beach tênis todos os dias. Então, assim, não tem um dia de descanso. Você só não pode mais ser atleta profissional, mas eu só não posso, mas continuo treinando, continuo participando de campeonatos entre amigos, essas coisas, normal. Então, acho que para manter essa sanidade, o Renan gosta muito. E o Renan gosta também de um espaço como esse aqui, um boteco, né? Mineiro, morando em Belo Horizonte, capital mundial dos botecos. Então, assim, tem que ter o espaço de socialização também. Então, assim, conseguir equilibrar essas coisas, acho que é muito importante, né? Show. E se o Renan lá, que queria ser da educação física, pudesse, você pode viajar lá hoje e trocar uma ideia com ele, o que você diria? Cara, se você quer isso, continua. Vai, não tem problema não. Acho que se aquele momento eu tava querendo vivenciar aquilo, é o que eu faço até hoje. Eu tenho vontade de uma coisa, eu falo assim, cara, continua. É o teu instinto que tá te levando pra isso. Então vai, eu não falaria nada diferente lá atrás, não. Falo assim, é isso que você tá querendo? Hoje eu faço a mesma coisa. Você quer fazer isso? Você quer essa viagem? Você quer trabalhar com isso? É isso que você quer? Então continua, assim, eu não vou impedir o Renan lá atrás, não, que ele tem uma jornada para descobrir, não quero ficar dando spoiler, o futuro vai ser assim, não, o futuro vai ser não, é isso que você tá querendo fazer, então vai, segue no teu instinto, segue fazendo o que você tá querendo. Vai ver, isso aí até já aconteceu no multiverso, já que não mudou nada, então eu não tenho a menor dúvida que sim. Bom, como todo boteco, chega a hora do final, e no final a galera começa a passar as vassouras, né, levantar a cadeira, então antes que isso aconteça, a gente passa um carão aqui, vou na saideira, e a saideira é uma sequência de perguntas que eu vou te fazer, e você fala aí o que vier na sua cabeça. Preparado? Vamos lá, saideira. Um livro que te inspira. Transformando Suor em Ouro, do Bernardinho. Foi meu chefe e tive o prazer de ver de verdade o poder da disciplina, o poder de visualizar, sonhar e ter escutado isso também dele do lado ali. Assim, não tem a menor dúvida que o dia a dia faz muita diferença você querer ser um campeão. Então, Transformando Suor em Ouro é... Pra mim, o livro... Ele é do mesmo jeito que ele é nas palestras, na vida. Ele é esse cara. Massa. Uma cidade no mundo. Tem algumas, tá? Mas assim, a minha preferida que eu falo é Copenhague. Muito bom. Um hábito que mudou a sua vida? A atividade física, sem dúvida nenhuma. Já tive momentos em que deixei, senti muita falta. Então, assim, isso eu não abro mão de forma alguma. Uma frase ou lema que você carrega? O aprendizado, ele é eterno, né? E ele tem que ser constante. Então, minha bagagem toda vem da frente de educação, então acho que tem que ser curioso o tempo inteiro e tem que querer aprender. Então, assim, o aprendizado, ele é eterno e ele tem que ser constante. Massa. E se você pudesse tomar um drink com qualquer pessoa do mundo em um boteco, quem seria? Minha noiva. Sem dúvida nenhuma. Esse é o momento. Vai, manda um recadinho pra minha noiva, mas é claro, assim, acho que quando a gente fala de comportamento humano, tem o meu comportamento também, o que me faz feliz? Hoje, sem dúvida nenhuma, tá com ela,
Inclusive, esse é um dos grandes motivos de viagens nossos, escolher um lugar pra gente poder botecar, pra gente poder tomar nossos vinhos, comer comida boa. Jogar beach tênis os dois juntos também? A gente joga. Eu fui pra corrida por conta dela, ela gosta de corrida, eu trouxe ela pro beach tênis também. Então, mas assim, sem dúvida nenhuma, se tem uma pessoa que foi escolher no mundo, não tem nem o que pensar, vai ser ela. Muito bom, muito bom. Como todo livro que se preze, este podcast também tem uma analogia ali, que é: qual a moral da história? Moral da história desse nosso papo? Acho que a moral da história é persistir, ter disciplina, curiosidade para aprender. E no final das contas, a gente falou de comportamento humano. É sobre comportamento humano. Qualquer coisa na vida vai ser sobre comportamento humano. Seja de você com você mesmo, seja de você para os outros. Profissionalmente, pessoalmente. Então, disciplina, comportamento humano, essas duas coisas se juntando aqui, acho que todos temos que ir atrás disso, porque em algum momento isso vai se juntar com uma grande história de vida de cada um, né? Massa. Renan, obrigada pelo seu tempo, que é um dos ativos mais importantes. A gente tirou da empresa. Tá em São Paulo hoje gravando com a gente, então muito, 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 muito obrigada. Tudo que a gente conversou aqui pra mim deixa uma frase que é a minha frase de vida, que é de Arthur Schopenhauer, que diz que o segredo não é ver o que ninguém viu, mas enxergar de forma diferente o que todo mundo vê. Então várias vírgulas que a gente vai olhando, vai tendo as sacadas ali. Então, muito obrigada. Espero que você que tá aí nos assistindo também tenha tido uma ou duas sacadas e fale, é isso, nem que seja para botar os seus clientes aí para postar sobre alguma coisa, né? A próxima coleção deve ser amarela ou rosa, não sei, mas espero que vocês tenham curtido. Lembra de deixar o seu like, de compartilhar, porque isso faz com que a gente traga mais convidados assim como o Renan, maravilhoso aqui. Até a próxima! Cleves, 2 palmas para mim, por favor. Show. Cortou? Muito bom, agora um brinde assim, ó. Aê, garoto! Tem Fala pra caramba, né? Mas aí que é legal. Porque flui, porque aí você fica assim. A única coisa que a gente tem que frear aqui, porque eu tô assim, né? Falando assim, nossa, podia perguntar mais isso, mais isso, mais aquilo. Aí não dá, aí fala assim, não, essa não dá.